Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia. Eu sou o Rafael Godoy e no programa de hoje eu entrevisto o Thiago Pinheiro. Ele é ator, é músico, compositor, é autor de livro, tem projetos muito lindos. Antes de começar essa entrevista, eu convido você, claro, a acompanhar o nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações aqui no YouTube, ou se você quiser apenas acompanhar os áudios das entrevistas, também dá. Nós estamos nas principais plataformas de podcast e o link delas está aqui na descrição desse vídeo. Então, não tem desculpa, dá para você assistir, dá para você ouvir, dá para você poder acompanhar, tá? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, acompanha aí, essa entrevista está muito legal com o Thiago Pinheiro. Roda aí. Novamente, seja muito bem-vindo, tá? Fique de verdade, como eu te mandei no áudio, fiquei muito feliz de você Uhum. aceitar participar. Eu te acompanho bastante e acho que os seus projetos são muito legais e por isso que eu quis compartilhar seus projetos no meu projeto, que eu acho que quanto mais divulgação tiver, melhor Uhum. para melhor, né? Eu acho que ajuda. E aí, eu vou começar em um dos projetos que eu comecei te acompanhando, que é Beleza. o Não Precisa Ser Pela Porta, que eu acho que é um projeto bem legal. Eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, né, como você chegou, como que foi, né? Mas, meu, vou contar histórias, né? Como que foi esse processo? Uhum. Então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Até pedir desculpas porque a primeira vez que a gente marcou não deu certo, mas eu acho que tem dia certo para tudo, né? Então, hoje era o dia que tinha Uhum. que ser e aconteceu. E é dizer que eu achei muito legal essa iniciativa sua, porque acho que assim, por mais que a gente faça muitas coisas, não tem nada melhor do que fazer uma coisa pra gente, né? Que a gente possa cuidar do nosso jeito, deixar com a nossa cara. Eu acho que é isso que faz a diferença aí. E eu desejo sucesso para você também, viu? Obrigado. Bom, tudo começou basicamente foi em relação à minha sexualidade mesmo. Eu ainda não era assumido para minha família, para os meus pais, e eu sempre gostei muito de escrever. Então, na época, eu criei uma página no Facebook onde eu fazia algumas crônicas. E aí eu contava histórias, escrevia sobre coisas que eu via, uma forma também de um diário, assim, pessoal, de libertação. Tanto que às vezes eu leio os textos aí eu falo assim, nossa, que pessoa depressiva, né, que estava escrevendo isso, porque realmente foi uma fase assim bem nebulosa nesse sentido. Era como se eu tivesse um bloqueio, sabe, para ser quem eu sou, para ser quem eu sou hoje. E era bem isso assim. Então era um diário, uma página no Facebook que eu comecei a escrever. E aí comecei a fazer faculdade, e aí alguns projetos da faculdade, e tal, comecei a conhecer algumas pessoas que também eram LGBTs. E aquilo começou a abrir mais o meu olho, assim, sabe? De falar, nossa, tipo, olha só, fulano é assim, e ele é super bem sucedido, é dedicado, é super talentoso, não sei o quê. E eu acho que foi a partir daí que minha chavinha também começou a mudar, né? E aí eu fui atrás de um menino, Leandro, né, que foi o primeiro entrevistado, e foi bem assim, sem pretensão. Me veio alguma coisa e falei assim, nossa, eu poderia começar a contar essas histórias, né, assim, dessas pessoas. Porque acho que muitas delas estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei, né? E em paralelo a isso também eu tinha começado a namorar, e aí eu já tinha começado a falar para minha mãe, algumas pessoas já estavam sabendo, então foi tudo assim aos poucos também. E aí eu comecei com esse projeto, aí eu fiz com o Leandro, que são entrevistas, né? Então o formato eu nem sabia muito bem como ia ser, mas aí eu falei, eu tinha que ser alguma coisa mais com movimento e tal. E eu comecei a entrevistar pessoas, conversar com as pessoas. Entrevistei uma menina trans, que é a Helena Cassiano, entrevistei apresentadores da região, vários profissionais da saúde também. E aí, tipo, isso foi em 2016, né? E aí eu comecei a fazer, assim. Aí eu gravei alguns vlogs também, né, para dar uma diversificada. Comecei a publicar no YouTube e o canal também começou a ganhar alguns seguidores, alguns inscritos, né? Então começou a ganhar uma vida sozinho, né? Mesmo que um público bem restrito ainda, mas começou a caminhar.
E aí eu fui, continuei fazendo entrevistas, eu conheci pessoas assim, tipo, que eu não conhecia mesmo, fora da minha zona de conforto, sabe? Sem ser daqui da região. Então comecei a conhecer pessoas de fora, participei de alguns eventos também para falar do projeto, dessas entrevistas. Porque assim, não, acho que todo mundo tem a sua história tal, e a gente gosta de conhecer outras pessoas, né? De tipo, saber como foi a trajetória delas. Então eu conheci pessoas que eram assumidas, mas os pais não aceitaram e expulsaram de casa. Conheci pessoas que eram bissexuais que os pais também não aceitavam e eles não eram assumidos e que usaram o canal para poder falar. Tive a oportunidade de entrevistar uma drag queen que hoje ela é bem mais conhecida do que na época, que é a Glória Groove. Ela já está bem mais conhecida agora, assim. Ela que é dubladora? Ela é dubladora, é isso, que é o Daniel Garcia. Uhum. E aí eu entrevistei, então foi um momento assim que eu comecei a fazer várias entrevistas e mostrar essas pessoas, ir atrás e participar, e foi isso. Aí até 2019 eu estava fazendo várias entrevistas presenciais mesmo, com profissionais da saúde, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, que são pautas também, né, que circulam, né, no Não meio. era só tipo de contar histórias da pessoa, né? Isso, De, mas de trazer informações também para. sim, sim. Não que não seja informação, mas informações Uhum, médicas, uhum. tirar dúvidas antes de todo mundo, né? Sim, sim. Com psicólogos também, né? E mostrar, além de mostrar a história do entrevistado, também trazer essas dicas, né? Porque às vezes eram perguntas que os seguidores mandavam, sabe? Assim, Uhum. e aí eu comecei a trabalhar em cima disso, ir atrás de pessoas também que pudessem responder essas perguntas com uma voz de especialista, né? Que aí acho que ia dar mais embasamento para o que eu queria. Sim, sim. E aí, até 2019, eu comecei a fazer bastante. E aí entrou a pandemia em 2020. Eu comecei a fazer à distância, né? Aí eu criei um quadro chamado Chamada a Cobrar, que tem essa pegada aqui que a gente está fazendo. E era isso também, ligar a câmera e conversar, falar sobre o período da pandemia. Aí acabava sendo uma terapia, na verdade. Ficava um É, né? pouco do momento de isolamento, né? E era um Cara, período mas que acho que ajuda mesmo, né? Se abrir, tipo, conversar. que é o que a gente não pode mais fazer, praticamente, né? Exatamente. Aí eu entrevistei o Giovanni, né? Também ele falou sobre o livro. Ele ainda não tinha lançado esse novo livro também dele. E a história do Giovanni é engraçada, porque, tipo, na faculdade, tipo, a gente já sabia, eu já sabia que ele era gay, mas ele não era assumido, sabe? Acho que, tipo, as pessoas até imaginavam, assim, mas ele nunca se abriu, assim, para falar sobre isso. E aí, se você comparar, você que conhece o Giovanni, comparar ele agora, tipo, com quem ele era na faculdade, você vai falar, tá, é a mesma pessoa, mas não é, sabe? É uma outra pessoa, totalmente, tipo, o oposto, total. Porque entra naquilo que eu te falei, é como se a gente tivesse algo que travasse, assim, a gente de ser quem a gente é e se descobrir mesmo, sabe? De, Uhum. de se permitir. E eu acho que para ele, o lado dele foi a questão do intercâmbio. Foi por isso também que eu quis entrevistá-lo, porque muita gente quer fazer intercâmbio, e aí ele pôde falar sobre isso também. Foi bem bacana. Tem uma entrevista que tá para sair, que é um rapaz que ele é um palestrante, não é palestrante, tem um nome específico, agora eu esqueci. Ele presta consultoria em empresas que querem, por exemplo, sei lá, você trabalha numa empresa, e aí a sua empresa tem funcionários que são LGBTs+, sei lá, pode ser homem, mulher trans, homem cis, e aí ele vai lá e presta consultoria, tipo assim, como que você como gestor, você como, né, administrador, dono de uma empresa, pode lidar com esse tipo de pessoa dentro da sua empresa, criar programas para eles se sentirem acolhidos, tal. Porque é muito difícil, por exemplo, a contratação de mulheres trans, né? Normalmente travesti Uhum. é associada à prostituição. Então é um pouco disso que ele traz também, né? Por que não essas pessoas não estarem inseridas em empresas multinacionais, né, gigantescas? E pelo que ele me falou, a maioria das empresas que contratam são multinacionais, que já têm essa visão.
Agora, empresas pequenas não tem muita essa aderência de entender que é um público que precisa, né, desse, desse Ainda tem um preconceito, né? o preconceito que está enraizado, é muito difícil de quebrar. E tanto que você perceber somente em empresas grandes, marcas grandes, igual lá em São Paulo tem, acho que é o Carrefour, aquela rede de mercados, que é o Express. Eles contratam bastante pessoas trans, o McDonald's. Então são empresas que já são consolidadas que têm esses públicos. Agora outras que já são menores, assim, eles não têm essa aderência. E aí fui conhecendo essas pessoas que foram contribuindo com o projeto. Agora eu dei uma pausa, né? Esse ano eu não publiquei nada mais, mas também estou pensando num novo formato para trazer esse ano, né? Até porque eu estou mais focado na questão dos livros e tal. Mas um projeto assim, que tem essa consciência assim de quem eu sou. Ah, uma representatividade negra também, né? Entrevistei um artista lá da Bahia, confecciona turbantes. E aí ele falou sobre essa questão histórica do turbante, da representatividade, do cabelo, do uso do dread. Então são várias pautas que também permeiam a minha vida, mas a vida de muitas pessoas, né? Sim, com certeza. Até para, tipo assim, pessoas que não são do meio, assim, sei lá, compartilhar e poder aprender mesmo, aprender, conversar. Uma entrevista legal que eu fiz foi com mães. Eu consegui entrevistar algumas mães de LGBTs que elas falaram sobre como é ser mãe LGBT, de pessoas LGBTs, o orgulho que elas sentem, como foi receber a notícia. Então eu ainda não consegui fazer com pais, mas com mães eu já fiz. Que mães também têm mais essa abertura, né? E então é isso, é um projeto que está aí, eu pretendo voltar assim publicar, mas os vídeos que já existem, acho que eles conseguem agregar muito assim para as pessoas que assistem. Legal. E o que esse projeto te mostrou? Você entrevistando muita gente, conhecendo pessoas super interessantes, super legais, né, pelo que você passou. O Uhum, que você sente que esse projeto te mostrou, uhum. te revelou? Sim, acho que assim, o que mais ficou nítido para mim é que todo mundo tem os seus monstros, seus medos. Ninguém é totalmente feliz, também ninguém é totalmente triste. Eu acho que nós temos fases, né? Temos etapas. E conforme você vai conhecendo outras pessoas, quando você se abre para ouvir outras pessoas, igual você está fazendo, eu acho que é o momento que você percebe que, poxa, eu posso contribuir com alguém, mas eu também posso aprender, sabe? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor através da história de outra pessoa? E a gente deixa de ser o centro das atenções, né? Às vezes a gente está tão focado na nossa vida, os meus problemas, a minha família, não sei o quê, e a gente meio que vai esquecendo. E aí acho que você aprende, você lida com aquilo, e depois, claro, você vai levar para sua vida, para o seu dia a dia. Mas é uma forma também de você não como fala? Sei lá, não achar que você é o centro de tudo mesmo. Que a gente está Uhum, numa sociedade que é o coletivo e que você pode crescer junto, né, com outras pessoas e não no com seu mundo. certeza. E você pensa em escrever um livro sobre Não Precisa Ser Pela Porta? Sim, eu penso. Na verdade, eu ainda não pensei ainda como compilar todas essas histórias, né? Mas eu penso sim em transcrever ou então fazer um relato sobre o que eu vi de cada pessoa. Eu tenho essa pretensão sim de publicar. Legal. É, depois que você montou esse projeto, dele surgiu ideia para criar algum outro projeto? Por exemplo, foi dele que você falou assim, eu preciso ir para o teatro, ou me expressar da música, que são outras funções que você faz, né? É, houve isso ou não? Na verdade, não. Na verdade, eu acho que assim, o ponto mais chave para eu começar a criar esse monte de coisa, porque hoje eu falo, nossa, eu faço muita coisa, eu devia parar um pouco. Acho que foi a faculdade mesmo. Porque na faculdade tinha tudo, né?
tinha o audiovisual que eu gosto, tinha o teatro que eu gosto muito, aí tinha a oportunidade de música também, os eventos. Então eu falei, eu vou fazer um pouquinho disso, eu vou fazer um pouquinho daquilo. Acho que foi mais a faculdade em si, sabe? Para A mim, faculdade abre a mente, né? é, Eu lembro exatamente. de ter começaram na faculdade, e eu lembro, eu falo pra Dani, tipo, eu era muito. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita vergonha. Tenho muita vergonha, às vezes parece que não, mas eu tenho muita vergonha de falar com os outros. Na Uhum. faculdade isso parece que não existia, porque tipo, eu conversava, brincava, fez muitos projetos. E eu acho que o que você está falando é exatamente isso. Você chega na faculdade, você se descobre, né? Como Uhum. pessoa, como profissional, que é ali onde você vai descobrir se realmente é aquilo que você quer fazer ou não, né? Eu acho que todo mundo precisa ir para faculdade para, tipo, não É, é, né? é, E na faculdade foi quando você começou a fazer teatro? foi. Eu já tinha feito na adolescência, mas eu fiz pouco tempo. Mas eu já tinha até apresentado algumas peças, assim. Mas era mais assim, uma, uma brincadeira, algo como lazer, assim, eu não levava assim, né? Eu gostava de fazer e tal. E aí eu entrei, depois que eu assisti uma peça lá na Facamp, que eu falei, nossa, eu queria estar lá, sabe assim, quando você fica pensando, eu queria estar lá, assim, foi o que eu pensei. Qual Aí peça? foi, ai meu Deus, calma aí, Rafa. Hum... Ah, eu não vou lembrar o nome. Mas eu sei que era era contemporâneo, né? Ele era o pós-dramático, era um teatro pós-dramático. Acho que é Relicário, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu queria estar lá. E teve o Cálice também, que foi sobre a ditadura, né? Que eles fizeram. Eu falei, meu, eu queria muito estar lá, assim, apresentando e tal. Porque a impressão que eu tenho é que, tipo, o teatro, ele ajuda você a expressar muita coisa que às vezes passa na sua cabeça e você quer falar, você quer gritar e aí, através da peça, daquilo que você está sentindo, você Se externa, solta, né? né? E aí, estando junto com as outras pessoas, então, tipo, fica todo mundo ali na mesma vibe, na mesma sintonia. A sensação de entrar no palco, assim, tipo, todo mundo ali ansioso, é muito legal. Acho que isso é muito bacana. Assim. E aí eu entrei, a gente fez algumas peças também, que eram pro curso livre, né? Algumas peças para treinar e tal. E depois o Kleber me chamou para entrar para o núcleo, que já é o grupo avançado lá da Facamp, que representa a Facamp para competição, essas coisas. Aí Hum. eu entrei também e participei. De lá fiquei até 2019. Aí em 2020 saí no comecinho e entrei na Companhia Paulista, em Jundiaí. Eu fiz lá um processo seletivo com eles e tal. Foi muito legal, assim. Aí teve um projeto de uma peça. Ai, deu branco agora das peças, gente. Acho que é o cansaço. A gente organizou uma peça lá para poder apresentar também durante a pandemia, né? Porque acabou que ficou todo mundo em casa, então começaram. Todo mundo queria continuar, mas a pandemia também estava acelerando, então já não tinha como, né? Porque teatro é palco e público, né? Não tem. Aham. Precisa, né? Precisa. E aí a galera tava montando lá, todo mundo na expectativa. Aí entrou os primeiros decretos lá, que não podia mais fazer grupos, né? Acho que cultura, principalmente, foi um dos mais prejudicados, assim, né? Porque precisa, eventos, tudo assim, né? Precisa de gente, precisa do coletivo. Então já não dá mais. Aí eu fiquei com eles o ano passado, daí eu resolvi parar também com eles, porque assim, eu acho que a questão da pandemia foi algo que foi assim, nossa, eu não consigo fazer as coisas à distância, sabe? Você fica, eu gosto de estar lá, de conversar e tal. Eu ia perguntar exatamente isso, porque é, te vendo, a gente identifica que você é uma pessoa muito ativa, muito elétrica, né? A gente, meu, preciso estar fazendo alguma coisa, preciso fazer arte, Uhum, né? E aí a pandemia, praticamente, para todo mundo, né? Eu acho que, mas para quem gosta de fazer, de falar com o público, de
de fazer acontecer, acho que ela prejudica, né? E Uhum, aí é onde eu ia te perguntar, tipo, como tá sendo você tem vários projetos, alguns deles que você tinha muito contato com as pessoas e hoje é tela de computador, né? Qual que é uhum. esse seu sentimento? Ó, pra dizer pra você que no começo foi bem mais difícil, assim, tipo, foi um choque, né? Porque antes era muito próximo e eu podia, sei lá, pra todo mundo, né? Sair e tal, e já não tinha mais. E aí eu comecei a ficar super abalado mesmo, assim, a sensação era de tipo, nossa, tô perdido, não sei o que eu vou fazer e agora, sabe, assim, de um cansaço mental também, de toda hora ligar o computador e toda hora ter que conversar e todo, tipo, sabe, assim. E aí foi bem, uma fase bem difícil. Eu até comecei a fazer terapia, porque eu falei, não tá legal. Comecei a fazer terapia para entender e conversar, né? Que a gente acaba guardando muita coisa também. Uhum. Aí foi isso. Só que assim, ao mesmo tempo, eu não queria parar totalmente. Então eu comecei a fazer listas. Aí falei, o que que eu posso fazer esse ano? Aí eu, sei lá, vou tirar o passaporte, que ainda não tirei porque também a pandemia atrapalhou. Aí eu coloquei na lista. Inclusive meu caderno eu tava vendo esses dias aqui. Eu coloquei na lista, eu queria aprender a tocar piano, ainda não aprendi, mas vou aprender. Aí eu coloquei várias coisas. Publicar o livro, registrar músicas, comecei a fazer várias coisas assim, sabe? Para eu, tipo, falar assim, não, eu vou fazer, só que agora vai ser mais devagar, mas eu vou continuar fazendo. E aí eu fui ticando mesmo assim, eu fui fazendo isso, aí já marcava, né? Igual o meu carro, por exemplo, né? Eu falei assim, não, tem que comprar um carro, sei lá, até 2021 no máximo. Aí guardando dinheiro, tá, para ter uma entrada legal. E aí acabou que eu saí do emprego também, acabou me ajudando, me ajudou nesse sentido. E aí consegui, sabe? Então eu fui fazendo essas metas, assim, as metinhas, metonas. E aí Mas você é disso de, tipo, com, sei lá, com X anos eu quero ter isso daqui. Com determinado ano, com Y anos aqui eu quero estar nesse patamar. Você faz isso? eu não fazia, não tinha esse hábito, mas acho que na pandemia eu aprendi, sabe, a fazer, porque a gente passou a viver ainda mais, tipo assim, um dia de cada vez, aí você vai, então, tipo, aí você começa a se controlar mais, sabe? Até com dinheiro para guardar mais, tal, ajudou muito, né? Porque sair menos, você gasta menos. E aí foi isso, eu fui anotando essas coisas para fazer, e aí foi acontecendo. E aí o teatro eu ainda estava sentindo muita falta, tanto que o Kleber me chamou. E aí ele pegou, tipo, eu tinha saído já do de Jundiaí, aí ele me chamou e falou, você tem que voltar, viu? Você tem que voltar. Aí, inclusive, eu tenho que fazer a inscrição hoje, porque é até amanhã. E aí ele falou para eu voltar. Eu vou tentar ver se eu consigo me adaptar. Porque teve um projeto, né? Tipo, começou essa onda da pandemia, começaram os projetos públicos, né? Então, os, Aham. os atores podiam apresentar projetos e o governo ele daria uma verba para você poder fazer, né? Uhum. E aí o pessoal da Facamp, eles fizeram eles regravaram não, eles remontaram uma peça desse grupo, que é o Tima Infantil. E aí, como não vai poder apresentar, tipo, com o público, eles me chamaram e chamaram o Paulo também para poder gravar a peça. E aí eu reencontrei eles de novo, aí foi aquela coisa, que saudade, não sei o quê. Aí, tipo, deu aquele gás de novo, sabe, para poder voltar, para poder. Então, acho que agora eu vou voltar. E a gente gravou, a peça ficou bem bonita também, os figurinos, tudo aquela lembrança, e todo mundo estava muito feliz, né, de voltar ali pro palco, mesmo sendo sem plateia nem nada, mas só de estar ali e poder interpretar foi bem legal, assim. O palco ele é mágico, né? O teatro Uhum. ele é mágico, na verdade, né? Isso. Eu, eu acho muito mágico, tipo, eu entrar num palco, igual você falou do friozinho na barriga, né? Aquele medo, de eu vou errar todas as falas e se chega lá e arrebenta. Uhum. Você falou, eu fui lembrando de peças, lembrando de peças que eu fiz e que, tipo, cara, é louco.
É Tipo, eu acho que é muito. bem a linha que você falou assim, você se distancia, mas a partir do momento que você reencontra a galera que você já fazia, igual você falou, foi ali para o Timo, né? Uhum. Desperta, né? Aquela vontade, assim, não, ó, se eu apertar aqui e fazer aqui, eu acho que eu consigo fazer, né? É muito isso. E sabe, pensando nisso, assim, o que foi mais louco, que a última peça que eu fiz era Cegueira in Progress, que o Kleber fez uma adaptação lá do ensaio sobre a cegueira, lá Aham. do José Saramago, né? E a gente apresentava, tipo assim, ninguém esperava que a pandemia ia acontecer, mas foi uma peça que, assim, marcou tanto, assim, tipo, o momento de, tipo assim, que a gente que nós iríamos ficar cegos, né, entre aspas, que foi a gente apresentar a peça inteira sem enxergar. A gente usava uns óculos de natação, né, porque Uhum. o autor falava que era como se estivesse imerso no leite, nadando no leite, assim, era uma cegueira branca. E aí o Kleber teve essa sacada de colocar uns óculos de nadador que remetesse a essa coisa e pintou eles de branco. Então a gente não enxergava nada. E aí, meu, a gente apresentando aquela peça sem enxergar tal. E aí no final, tipo, a gente tirava o óculos e vinha uma chuva. E ele não contou pra gente. Era uma chuva mesmo. Ele colocou no teto um tipo cano, assim, furado. Aham. E aí ele falou assim, gente, o final eu não vou contar para vocês. E foi realmente assim, tipo, a gente foi, apresentou a peça, e aí ele falou, a única coisa é que quando começar essa música, assim, vocês tirem esses óculos, e aí vai ser o final. Aí a gente ficou tipo, o que é, né? Aí, meu, depois da peça que vinha, a gente tudo cego, assim, as emoções estavam toda à flor da pele. E aí ele abriu a água, começou a chover no palco, assim, a plateia ficou tipo, ah! E a gente lá, e todo mundo começou a chorar, e foi mó, assim, uma adrenalina, sabe? Então acho que foi um momento que marcou esse ciclo, assim, do teatro lá. E aí entrou essa fase da pandemia, mas foi algo que a gente estava meio que, sabe como você tá meio que se preparando? Parece que estava todo mundo ali, mas estava tipo, Sabendo o que vai acontecer, né? era uma transição, assim, foi muito louco isso. Mas agora E, vamos ver como vai ser. e dentro desse retorno aí, possível retorno, e muito acho que vai ter, né? Pelo que você vai fazer a inscrição, né? Uhum. Vai, mesmo diante da pandemia, como que tem ideias aí para de repente fazer uma peça de teatro virtual, de tentar explorar isso de forma online, ao vivo? Na verdade, ano passado eles já estavam assim. O pessoal da Aham, Facimp apresentou o Alto da Compadecida, legal. apresentou o Cálice, tudo virtual. Eles usaram a plataforma Zoom. E aí, eles, tipo assim, o Kleber falava assim, o diretor falava, vocês têm que ter um cenário que remeta ao Nordeste. Então, cada ator montava o cenário na sua própria casa, tinha a parede e tal. Eu assisti, né, as peças, eu não participei. Uhum. Tinha os cenários, aí você podia comprar os acessórios e tal, e treinava o texto da mesma forma. E na hora de apresentar, aí conforme o ator falava, a imagem dele aparecia. Mas essa troca, tipo uma novelinha, né? Não é um teatro, mas eles mantiveram assim. E deu muito certo. Eles fizeram acho que umas 5 apresentações, assim. Legal. Foi bem legal, assim. Uma experiência totalmente diferente, né? Uhum. Qual foi a sua sensação assistindo o teatro? Você sabendo como que realmente ele funciona, sabendo, né, como que é estar no palco e estar na plateia ao mesmo tempo, e agora estar na plateia de forma totalmente virtual. Qual que é a sensação? Uhum. Eu acho que eu fiquei muito aflito por causa da tecnologia mesmo. Sei lá, sei lá, você tá no palco, você esqueceu a fala, alguém te sopra, ou então você improvisa, sei lá. Meu, travou a tela, travou a internet, você tem que esperar e, sei lá. Tanto que aconteceu assim, tipo, de travar uma cena com um menino, e aí o outro que tinha que falar já falou porque não podia esperar, sabe? Aí depois a imagem dele voltou. Então é outro problema que tem que lidar, tipo, é a tecnologia, tipo, você tem que também estar com uma internet boa, e já é uma outra aflição que você vai passar, porque você entrar ao vivo, aí tem um monte de gente assistindo, aí trava a sua tela, você fala, vou fazer o quê, né? A internet cai, não tem o que fazer. Eu tava até. Eu fiz um orçamento um tempo atrás para fazer um evento
um evento ao vivo. E que é de um amigo meu que tem uma produtora, né? E aí ele falou assim, ó, para fazer eventos assim, ao vivo, por mais que nós estejamos na pandemia, o ideal é que pelo menos o apresentador estivesse na base com a gente. Porque Uhum, qualquer improviso, né, qualquer coisa que aconteça caiu conexão, a base está segura, né, da conexão, né? Agora todo mundo em casa e a gente sabendo como que é a internet do nosso país dificulta e fica todo mundo ali sem saber o que realmente aconteceu e quanto tempo realmente precisa de um improviso, né? uhum. É, exatamente, não tem o que fazer, assim. Aí vai daquilo, você pode ter ensaiado, você pode até nem ter esquecido a fala, você saber o que você vai falar, mas aí você vai fazer o quê? Não tem, só esperar, né, pra ver se entra. Mas acho que foi isso, eu fiquei com, tipo, com medo por eles, de tipo, tomara que ninguém trave, tomara que, tipo, a internet vá, sabe, assim, eu fiquei com essa... E a mesma coisa se eu estivesse no lugar deles, assim, tipo, nossa, tomara que não acabe a luz, né? É. E você, voltando agora para o teatro, é para uma pegada dessa também? Uma peça online? Ou você já está imaginando uma possível volta uma abertura de palco mesmo? Eu também não sei como eles vão trabalhar, mas assim, pelo que estava lá na inscrição, é primeiramente só pela online mesmo, a distância, porque não tem o que fazer. E aí, acho que não tem uma previsão, né? Assim como ninguém sabe de nada em relação a voltar à vida assim normal, acho que não. É, a palavra que a gente mais ouve, né? É o novo normal, né? É assim e acabou, né? Eu acho que assim, no máximo a gente possa, sei lá, quando der uma flexibilizada, ainda sem plateia, mas tipo, a gente lá no palco, por exemplo, treinando, ensaiando e aquilo ser transmitido. Tipo assim, eu acho que isso até pode rolar algum um dia esse ano, não sei. Mas é isso. Gi, e sobre o Thiago Cantor agora? Uhum. Né? Meu cantor. Como que surgiu a ideia de fazer as lives? Você fez uma, Ah, duas? Quantas foram? foram duas, né? A primeira foi. Deixa eu pensar. Ah, tá. A primeira foi assim, vou fazer uma live. Mas porque assim, começou com as músicas que eu tenho, algumas músicas que eu escrevo e tal. E aí eu resolvi cantar e gravar, assim, com o celular mesmo e usando o microfone que eu tenho aqui. Aí gravei. Aí falei, vou publicar. Eu fiz um clipezinho, assim, tipo, meio conceitual, assim. E aí comecei a lançar as músicas, mas, tipo, lancei. Daí o pessoal começou a falar assim, você podia fazer uma live, porque foi bem aquele auge que todo mundo tava fazendo uma live, né? Eles ligavam o celular, só o pessoal postando um negócio de live. Tá bom, vou fazer. Aí eu fui, e aí só que assim, eu não gosto de fazer nada assim, tipo, só por fazer, ou entretenimento, sabe? Eu tenho uma coisa, Aham. tipo, de social, assim, então eu fui atrás de patrocínio, de doações, acho que na época era brinquedo. Acho que era brinquedo na época. Não sei se era perto do Dia das Crianças. Era alguma data assim que tinha que doar brinquedo. E aí tem uma ONG aqui em Campo Limpo, aí eu fiz a parceria com eles, e aí todo mundo que assistisse, se interessasse, na hora podia fazer a doação, tipo, entrar em contato, falar. E aí eu sempre ficava falando na live, vocês que estão assistindo, se quiserem fazer a doação e tal. E aí eu fiz essa live, eu cantei as músicas que eu tinha já lançado, né, no YouTube. E aí eu cantei uns covers também, porque eu gosto, assim, de cantar e tal. E aí o que eu quero agora é fazer uma música mais profissional mesmo, assim, tipo, de estúdio. Mas é bem carinho, né, tipo, pra fazer. Então, ou Ah, eu, é? ou eu tenho que estar, tipo, muito, assim, disposto financeiramente. E aí, eu acho assim, tem um momento certo, mas eu já tenho pesquisado o valor e tal. Porque, assim, tem estúdio que fala, eu faço por, sei lá, R$ 200. Só que aí R$ 200 é, tipo, para gravar. Aí eu quero que tenha tal instrumento. Aí ele cobra mais por aquele instrumento. E aí vai Tipo, variar. Big Mac, né? Você vai É, adicionando.
Só que, Por tipo, 50. é, só que, tipo, eu não entendo de muito, assim, de música. Então, eu posso falar, eu quero sei lá, um cavaquinho. Sei lá. Aí ele vai falar, sei lá, né? E aí eu queria achar um lugar que falasse assim, não, vamos deixar sua música assim e você paga X. Aí eu falei, tá bom. Então, eu queria assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí eu encontrei uma produtora que... Porque eu também, na parte de atuação, eu já participei de algumas webséries, que são LGBTs. E aí tem uma produtora musical que ele faz as trilhas dessa websérie, né? E aí, então, eu tô meio que conversando com eles agora, para ver como que é que funciona. Eu já vi algumas coisas que eles lançaram. É legal e é um público que já me identifico, né? Porque Uhum. um cara que eu fui pesquisar, ele é evangélico, né? Tudo bem, eu entendo. Só que aí, tipo, eu gravei a música e tal, aí ficou muito hino, sabe? De igreja. Eu falei, não, não é do que... Ah, meu irmão, vai lá! Não é isso que eu queria, sabe? Eu falei pra ele. Porque ele trouxe uma pegada bem do gospel, assim, né? E eu acho que eu tô mais pra uma coisa mais, sei lá, um Thiago York, uma Ana Vitória, uma MPB, né? uma coisa mais assim. Ele foi lá pra Cassiane. Ai, cara, o Regis da Neve, Oh. né? Mas como que funciona? Você chegou para ele e deu sua música e ele trouxe o acorde, é isso? E por isso que veio errado? Foi assim, por isso que ele falou assim, você tá pensando em quais instrumentos e tal. Eu falei, eu não tenho muita noção, né? Aí eu mostrei a música, tipo, eu mostrei umas 3 músicas, aí a gente escolheu uma lá. Daí ele falou, beleza. Aí eu gravei a base, tipo, ele fez a base no teclado, aí ele fez tal, beleza. Só pra eu cantar. Aí depois ele ia fazer ia fazer o arranjo lá, os negócios. Aí quando voltou, tipo, e não tava tão bom assim a qualidade. Aí eu falei, pra fazer isso assim, eu não queria. E aí voltou muito assim, paz de Senhor, sabe? Eu falei, não é isso não. E aí ele entendeu, tá? Eu falei, acho que não é a pegada, tal. Não tem nada a ver com você, tipo, o que você vai ver. E aí eu acabei lançando. Aí agora eu tô mais, como agora eu também tô mais focado no livro, eu ainda não tô muito mais nessa parte da música. Mas é algo que eu quero fazer também, assim, tipo, Mas lançar. a música, você que escreve as músicas mesmo? Como? Eu gosto muito de escrever, então, desde história, crônica, essas coisas, eu tenho muita facilidade de fazer paródia, essas coisas assim. E aí eu escrevo algumas, tem algumas mais antigas, assim, da época de escola, e tem umas que eu escrevi agora há pouco, assim. E aí eu escrevo, tipo, tô sem fazer nada, ou vem uma inspiração, vou e coloco no papel. Daí como eu aprendi a tocar violão, assim, arranhar, né, um pouco o violão, aí eu já vou e coloco uma melodia e é isso, assim. É muito assim, Ah, quantas músicas você já tem? não sei. Você já escreveu? Eu não sei, deixa eu ver. Eu tenho um caderno, né? Deve ter umas 10 ou mais, eu acho. E você já pensou em tentar vender as letras? Mostrar Então, eu pensei também nisso, porque eu vi que tem algumas empresas que, que trabalham assim, né? Uhum. E aí acho que é uma boa também. Até já passei isso pela minha cabeça, assim, de fazer. Mas nunca fui atrás, nunca vi, nunca. Mas já passou, assim. Que é algo legal, Ah, né? Pensar. você falando, eu não sei como funciona, né? Uhum, Mas de repente vai achar mostrar a música mesmo, né, uhum, para algum artista, né, que possa uhum. fazer um acorde legal, de repente, como você falou, né, vou levar ali pro lado da igreja, né, de repente esse artista Isso. consegue fazer um acorde mais acho que nem acorde, eu acho, né, dá Uhum. Um uma arranjo. encorpada, e aí flui, né. Sim. É uma boa mesmo, algo que dá para pensar, né, para fazer. Porque eu vejo muito artista que está começando, principalmente, fazer isso, assim, né?
tá querendo alguma música chiclete, uma música que, tipo, pra lançar, né? E aí dá pra fazer parcerias, tá? Eu acho legal. Uhum. Né, eu acho legal quem escreve. Na verdade, eu acho lindo, né? Você conseguir colocar num papel ali seu sentimento, escrever, né? Uma música, acho muito. Uhum. É dom, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tão bem feito, né? E do livro? Como que surgiu a ideia de fazer um livro? Uhum. Esse livro que eu lancei agora, ele foi o quarto livro que eu escrevi. Eu tenho outras 3 histórias, mas todos eles eu escrevi na época de escola mesmo, tipo, me formando no ensino médio. Aí, no decorrer da faculdade também, surgiu uma oportunidade de fazer um curta-metragem. Aí eu peguei essa história do livro, que é o Cemitério das Orquídeas, e aí a gente chegou a roteirizar. Um outro colega meu que é escritor também, que eu acho legal ter essa coisa de outra pessoa também ler a sua história e corrigir, revisar, é legal. Uhum. E aí ele fez o roteiro, transformou em roteiro. Aí acabou que cancelaram o projeto, aí a história já estava revisada de novo e tal. E aí ficou por isso, acho que tipo 2014, 2015. E aí eu sempre ficava, eu tenho que registrar essas histórias para poder publicar, sempre ficava. Aí no fim do ano passado, né, quando eu tava tipo, eu já tava mexendo nele de novo e tal. E aí eu comecei a pesquisar para publicar mesmo, porque é uma história que já tem muito tempo, mas eu queria publicar. E eu queria, tipo, exatamente essa primeiro, porque eu acho que ela mostra um pouco do jeito que eu escrevo melhor, assim, tipo, é a que mais tipo, mostraria o tipo de livro que eu gosto de escrever e tal. Porque o primeiro, às vezes, você escreve e tal, mas você fala, não tá tão legal, né? Daí você vai escrevendo aí, então vai aprimorando. E aí eu falei, vou começar a pesquisar. Aí nessa de pesquisar apareceu o anúncio da editora, que é o Wiclap. E aí eu comecei a ver como é que eles faziam, porque a maioria, eu até tava, por que que demorou tanto tempo? Porque qualquer outra editora, você tem que, tipo, você vai investir X% para eles fazerem, sei lá, 50 impressões e só imprimir mesmo. Você já investiu e comprou e é isso. E boa sorte, você divulga, ou então se você quiser divulgar, você investe mais dinheiro, tipo assim. E aí, Uhum. como eu não tava, tipo assim, porque para você, como eu não vivo disso ainda, não é algo assim, eu vou investir, sei lá, R$ 1.000 aqui para comprar e é só isso. Não. E aí eu ia demorando mesmo para poder pensar o momento certo, para poder publicar, tá? E aí eu conheci essa editora que é sobre demanda. Então, tipo, eu só tenho que subir lá o meu conteúdo. Quem vai adquirir é a pessoa que for comprar e vai pagar com aquele custo. Aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo assim, sabe? Aí por demanda. Então, não Como, mas como que por é? Tipo, tem demanda. lá da venda, aí tipo, vendeu 5, produz 5, é isso? Exatamente. E aí, tipo assim, eu não preciso nem comprar lote se eu não quiser. Eu posso só simplesmente começar a divulgar, fazer minha divulgação e as pessoas que comprarem, eles vão imprimindo, entendeu? Legal. E aí o diferencial é que eles colocam, você coloca quanto você quer ganhar em cima de cada venda. E aí eu falei, é isso. Eu nem conhecia esse tipo de mercado. Eles eram super novos, eles são, né? Acho que agora eles vão fazer 2 anos de empresa. Nossa, e tipo assim, é uma galera muito 10 assim, o cara, o CEO lá, ele é muito, muito próximo de todo mundo. E como ele tá Uhum. começando. E é um projeto de faculdade, viu? Legal. Começou na faculdade e eles lançaram. Comecei a publicar, e aí eu falei assim, como eu já tenho um pouco mais de facilidade com esse negócio de divulgação, vou divulgar, né? Eu fiz anúncio, comecei a falar com os grupos que eu tenho do teatro, tipo, comecei a fazer live, comecei a divulgar, sabe? Criei, tipo, eu fiz um planejamentozinho mesmo, que inclusive ainda Uhum. tá rolando, né, algumas coisas. Inclusive, acho que até a participação aqui cabe para poder, né, fazer parte disso tudo, porque ajuda, né, a divulgação. Com certeza.
E aí eu. E aí eles ajudam também publicando, né? Postando algumas coisas e tal. Mas o trabalho maior é do escritor na divulgação. Então você que vai correr atrás tipo, das suas vendas. Uhum. E aí, como eu consegui um auxílio também do projeto do Aldir Blanc, me ajudou bastante em conseguir comprar alguns exemplares, mas tipo, a maioria foi muita venda espontânea, sabe? De pessoa falando, assim. E eu falei, sabe quando você, tipo, nem acredita? Você parece que, tipo, mano, não é verdade. E aí eu falei, porque eu não sei se é o nome do livro, porque eu também comecei a divulgar assim. O nome é forte, Porque muito para você forte. ter uma ideia, eu fui no Facebook, eu entrei em vários grupos que tem senhorinhas, que gostam de orquídea, várias coisas assim, sabe? E aí eu fui Aham. tentando, tipo, entender quem são essas pessoas. Grupos afros, grupos LGBTs, grupos não sei o que. Fui, sabe, metralhando, assim, com história. Mas é tipo assim, para eu falar do livro, eu sempre postava uma foto minha segurando o livro, sabe? Para mostrar e tal, me apresentando como escritor, tipo assim. E aí resolvi lançar essa história, porque eu acho que é uma história que fala, vale muito pro momento que a gente está vivendo, assim, da gente aprender a olhar mais para as pessoas à nossa volta, e tem muita conexão com a morte, mas tem mais conexão com a vida, né? O que, que a gente pode fazer em vida para valorizar todas as pessoas à nossa volta. Então, é um livro que meio sobre isso, assim, foi trazer uma mensagem final. E aí, como era uma história antiga, eu resolvi trazer e está sendo um piloto mesmo, no lançamento como escritor. Agora eu acho que eu me considero mais escritor, sabe assim, do que tudo. E aí, eu acho que está sendo bem positivo. O pessoal lá me chama sempre também para conversar com a galera, porque, tipo assim, O da editora. isso. Porque muitos escritores, Rafa, tipo assim, só pensam no próprio umbigo, sabe? E Uhum. se você quer lançar um livro, você tem que, tipo, criar conexão com as pessoas, conversar, falar sobre o seu livro, mas falar sobre outras coisas também, né? Tentar proximidade com o público. E a galera quer, tipo, subir e vender sozinha, sabe? Então, Aham. não tem Tipo, só vou fazer um livro e vender, né? É isso. vender, sabe? E não é isso. E não é nem sobre só vender, né? Livro, tipo, quantas pessoas não sabem ler, gostariam de ler, então, ou então que tem livro como terapia e gostam mesmo de ler e tal. Então é um pouco disso, essa história sobre seu lançamento, assim. E, a, e você falou que esse livro é um dos quatro que você escreveu, Uhum. né? E como que você começou a escrever esses livros? Qual foi o momento aí? Você falou, né, ali na sua adolescência, você falou que começou a escrever, né? Mas, Uhum. tipo, quando você falou assim, eu preciso escrever histórias, eu preciso... E todos os seus livros, aí são duas perguntas, né? E todos os seus livros são a mesma linha de histórias? Ou não? Não, mas são suspenses. Eu diria que todos são Uhum, suspenses, mas não são tipo ficções diferentes. O primeiro, tipo, eu vou mudar o nome ainda, mas o primeiro nome que eu tinha dado era Cara ou Coroa, na época. Agora eu tô pensando já em trocar o nome, porque, tipo assim, eu escrevi, mas eu não voltei mais para esses. Eu lembro da história e tal. Esse é um livro que eu gostava muito de escrever sobre as pessoas da minha volta. Aí veio uma história na minha cabeça que era de imagina se um cara tem duas famílias, só que uma família é pobre e uma família é rica. E ele mantém essa história, essa vida dele dupla. E aí nenhuma família sabe da outra, mas ele é podre de rico, só que ele também construiu uma família, tipo, muito pobre. Aí foi isso, eu falei, nossa, seria muito legal. E aí eu comecei a jogar os personagens, tipo, e aí ele tem uma filha, é bem coisa de novela mesmo, assim. Aí ele tem uma filha que conhece o filho dele, tipo, o filho dele, tipo, rico, e a filha uhum, conhece esse filho rico dele. Aí, entendeu, né? A filha pobre conhece. aham. E aí tem, tipo, vilão, umas coisas bem novela mesmo. E aí eu resolvi fazer uma continuação também para esse livro.
Então, é uma série, tem 2 livros sobre, e aí tem toda uma coisa de assassinato também por trás, aí vira aquela festa do samba do crioulo doido. Então é bem isso. Mas ainda não voltei para tipo, revisar nem nada, ainda tá tudo parado. Mas você E vai depois, lançar eles? Ou não? sim, com certeza. Não para agora, assim, mas pretendo. E depois eu escrevi o Quem Matou Alice, que é, inclusive, quando eu falo escrever, que não vai dar para o pessoal que está escutando ver, mas vou mostrar para você. Eu escrevo mesmo, tipo, na época eu pegava os cadernos e aí eu escrevia mesmo, sabe? Tipo, à mão e tal. Então, esse aqui é mais fininho, mas os outros eles eram bem, tipo assim, eu pegava caderno de 10 matérias da escola e escrevia, tipo assim, sabe? E aí eu escrevia, e aí quando eu tive o meu primeiro computador que eu passei tudo pro computador. E aí esse aqui é sobre depressão, na verdade. Eu nem sei por que eu escrevi sobre isso, porque eu nem sabia direito que era depressão, mas eu acho que tinha um pouco mais a ver com a sexualidade mesmo, e aí acontece que encontra um corpo de uma mulher na piscina, e aí o pessoal quer saber quem matou ela. E aí a história vai acontecendo, tem uns suspeitos tal, e é isso. Então sempre eu trago essa coisa de suspense, de crimes, assim. E o cemitério das orquídeas também. Acontece um acidente onde a mulher que está grávida, ela perde o bebê e o marido ele quer se vingar do motorista. E aí o motorista, só que aí quando o marido vai se vingar, ele descobre que na verdade o motorista fazia parte de todo um plano, posso dizer assim, e que ele na verdade está fazendo parte daquilo tudo. E o acidente só fez parte daquilo tudo, da sequência de acontecimentos que viriam depois. E aí tem um cemitério que esconde todo o segredo da cidade, o mistério que tá dentro Legal. da cidade. E aí tipo, começa nesse acidente, nessa vingança que ele quer tanto ir atrás. E aí acho que é um pouco disso, assim, eles são meio parecidos e tal. E aí eu tô escrevendo um agora, esse ano, só que é, tipo, um pouco diferente, mais diferente, que é uma biografia, né? A biografia da minha sogra. Então, toda semana, eu até peguei um pouco do que você tá fazendo com a sua avó, não sei se você tava fazendo ainda, que Tô. aí de pegar e ouvir a história e tal, porque, tipo, eu imagino que a sua avó também tem uma história muito bonita, até por isso que você resolveu fazer, né? E a história dessa minha sogra também, e é uma história muito assim de violência, sabe? Eu diria. Eu não sei porque eu tenho esse lado. Para escrever, eu gosto mais de falar desse lado assim, mais, tipo, macabro, mais difícil, assim, sabe? Mais duro. Uhum. E ela tem um lado muito assim, dessa parte da violência, e depois da superação, claro, né? Uhum. Aí eu tô montando também. Como Assim. que tá? Tá no. É diferente escrever biografia, né? Porque É, você tem que ouvir. Eu não sei como tá sendo a pegada para você escrever, mas, por uhum, exemplo, da minha avó, eu ouço tudo que ela fala, gravo, e me encanta toda vez, né, que a uhum. gente fala que as histórias dela são lindas, né? E depois para tipo, e agora, né? Colocar esse negócio no papel, né? Para não faltar nenhum detalhe, porque todo Sim, detalhe é importante que ela contou, né? Que uhum. elas contam, na verdade, né? Nossa, e Com- além disso, isso também que você falou é muito, realmente. Mas além disso, para mim, o que tá pegando é a questão do sotaque mesmo, porque ela é do Nordeste, e eu queria muito trazer, sabe, o jeito que ela fala para o papel, sabe, para as pessoas escutarem ela falando. E eu acho que isso que tá mais pegando. Aí eu iria ver até com alguém que entende mais assim de revisão e tal, porque eu não sei até que ponto eu posso pôr tipo erros de português, assim, sabe? Porque eu entendo também que às vezes quem for ler não, talvez não entenda algumas coisas. Então essa parte Uhum. dessa revisãozinha assim depois vai ser algo que eu vou trabalhar bem. Mas é realmente isso, tipo, cada dia que você escuta, você fica, putz, nossa, que da hora, né? Tipo, assim, é uma da hora. E elas são, elas.
Elas ficam. A minha avó ela fica toda emocionada quando liga. Fala assim, e aí, vó, e como foi, né? Eu tô contando bem, né, a biografia dela mesmo. Aham, Só que eu conto a partir do momento que ela conheceu meu avô, em 64. E aí, tipo, eu ligo para ela por telefone, né? Então, mas você sente, tipo, aquela voz embargada, aham. aquelas respirações. E aí você falou assim, ia trazer essas respirações, essa, né, embargo ali pro texto, Do né? texto. Porque a história já é linda, mas as pessoas precisam sentir isso, né? Tipo, uma senhora contando, não sou eu escrevendo, né? Aham. Nossa, e é muito. E a minha sogra também, ela fala muito palavrão, né? E aí é muito engraçado, porque às vezes ela tá falando alguma coisa, esse caralho, não sei o que, sabe? E aí, vai ficar da hora isso, eu colocar. E aí eu fico nessa também, tipo, até que ponto eu ponho, né? Porque tem umas coisas que, esse filho de rapariga, um negócio assim. E aí, e aí é divertido também, por causa disso, assim. E Né? você, e que fase tá o livro dela? Tá bem no, tipo assim, ela falou da infância e assim, cada entrevista você vai resgatando alguma coisa que faltava, né? Então, às vezes você Uhum. fala assim, e porque eu fui pontuando mais ou menos o que eu queria, daí depois ela vai falando, mas muita coisa eu vou voltando, então tipo, eu tô escrevendo, eu já escrevi bastante, eu devo estar no terceiro capítulo, assim, mas assim, tem coisas que ainda faltam, por exemplo, o casamento. Ela falou, eu me casei lá, tipo assim, teve uma festa Não 3 dias, aprofunda, né? casei 3 dias, não sei o quê. E como naquele dia específico eu queria falar sobre outra coisa, daí ela contou tudo que eu queria saber, mas eu fui anotando, falar mais sobre o casamento, para eu voltar depois, tipo, poder colocar, sabe? Para não passar em branco. E ela também não lembrou nada de data, assim, tipo, não tem muito essa linha na cabeça dela cronológica, assim, do tempo. Aí por isso também que eu optei por falar a infância, não sei o que, sabe? Tipo, para ir puxando e puxando. E é legal que como ela tem um monte de neto, aí às vezes tô lá, aí começa só com ela lá. Aí daqui a pouco tá os netos lá perguntando, aí eles começam a perguntar coisa e é legal porque aí ela vai falando mais, aí eu vou gravando, né? Aí é legal mesmo. Acho que tá sendo bem diferente, né? Eu falei, nossa, porque eu me inspirei em você, né? Porque você falou que estava fazendo. Eu falei, nossa, muito bom, né? Isso. Muito legal ouvir essas histórias assim das pessoas. E aí, É, é legal. por isso que É, cara, falar da minha avó, tipo, foi. Eu vi minha avó bem no início da pandemia, ainda quando não tava Nossa, é legal. muito fechado, né? E de lá pra cá eu não vi mais minha avó, só por telefone. E aí, nesse dia que foi, ela falou assim: ela começou a contar histórias dela, e as histórias dela são muito loucas. E aí e meu pai falou, ele falou assim, por que você escreve um livro? Tem umas histórias lindas, a gente precisa marcar. E aí eu perguntei, eu falei, pô, a senhora quer? Ela falou assim, nossa, seria tudo. Eu falei, então, né, vamos unir o útil ao agradável. Sim. E aí, tipo, cara, tá sendo legal porque ao mesmo tempo eu não vejo minha avó, né? Não, acho que quando começou a pandemia, fazia um ano que a gente tá parado, né? Faz um pouquinho, um ano aí que eu não vejo minha avó. Mas, tipo, pessoalmente, né, vou abraçar, É. beijar, mas tô ouvindo histórias que, tipo, é como se a gente tivesse sentado do lado dela, ou dela abraçando, sabe? Fazendo aquele cafuné, contando, nossa, quando seu pai nasceu, era assim, assim, assado. Uma coisa muito, é mágico. Pra mim tá sendo muito mágico escrever. E tá demorando Uhum. bastante. Porque é exatamente como você falou, tipo, a primeira entrevista que eu fiz com a minha avó, ela foi de quando ela conheceu meu avô até o nascimento do meu pai, que é o segundo filho. E rapidinho. Eu falei assim, não, Uhum. vó, mas peraí. Qual foi o detalhe ali Aí quando a você tem senhora que voltar. conheceu? É, é muito rápido. Uhum. E aí, voltando lá no seu livro, agora, no livro que você lançou, O Cemitério das Orquídeas, você deixou o livro na estação. Uhum. Uma das ações de lançamento aí do seu livro foi deixar o livro na estação para alguém pegar e ler e entrar em contato com você. Como é que é essa história? Foi exatamente isso. Porque eu sei que algumas.
ONGs, algumas coisas já fizeram isso, assim, eu não fui o primeiro nem nada, mas eu já vi que foi feito, assim, de deixar, mas a proposta, no caso deles, é deixar qualquer outro livro para que as pessoas leiam, né, assim, para estimular a leitura. Eu falei, eu vou tentar, né, ver se dá certo. Só que eu ainda não fiz aqui onde eu moro, mas eu já entreguei, acho que foi 5 unidades em alguns trens, acho que é região de Osasco, Barra Funda, alguns lugares grandes assim, sabe? Eu não lembro agora, Uhum. porque faz um tempinho já. E aí, na linha 7 também, dos trens. E aí foi legal, porque, tipo, as pessoas achavam e aí elas me mandavam. Algo, tipo, um cara postou e me marcou. Aí teve outro que só me chamou, sabe? E eu achei super legal. E aí ele falou, não, pode deixar que eu vou passar adiante. Porque, assim, uma das coisas o que eu achei super legal nessa editora, que eles sabem que tipo, quando você publica, você, tipo, vai só publicar o seu livro, mas eles fazem esse suporte de, tipo, te dando dicas de como você pode divulgar. Claro que eles não vão lá Uhum. pegar na sua mão e fazer. Você que tem que entender, tipo, o que será que meus leitores vão gostar e tal. E aí, eu penso que essa história, ela não é tipo, uma história teen. Então, eu acho que poderia ser mais para um público diversificado. Então, até qualquer pessoa assim poderia ler e se interessar, mas eu já percebi que são a maioria mulheres acima de 30 anos que se interessam mais, ou meninas bem jovens, assim, tipo 16 anos, meio que na fase que o personagem está no livro, sabe assim? Porque gosta Uhum. dessa coisa, porque tem um pouco do romance, da época da escola, essas coisas assim. Mas ele não é um livro teen, embora isso aconteça. Por isso que muitas mulheres mais velhas se interessam e tal. E aí, eu acho que é um público que frequenta esses lugares, assim, tipo metrô, ônibus, para trabalhar e tal. E eu já vi pessoas lendo livros assim, tanto que para antes de fazer eu comecei a ver as pessoas lendo livro. Então são pessoas bem específicas, né? Aí eu falei, eu acho que posso tentar, né? É só uma tentativa. E uma das dicas que o pessoal da editora dá é assim, não há divulgação melhor do que a indicação. Então, às vezes, você lê um livro, você fala bem daquele livro para alguém, né? Então, é muito mais do que ver uma propaganda sei lá, uma propaganda e falar, vou comprar esse livro porque eu vi. Algumas pessoas Uhum. fazem isso, mas a maioria não. A maioria compra por indicação. Então, leu e tal. Por isso que eu resolvi também, além de fazer isso, porque se as pessoas lessem e gostassem, e é tudo incerto, não é tipo assim, vai acontecer isso, não, porque ninguém podia achar, né? Poderia só ter jogado fora, alguém pegar e jogar no lixo, então é um risco, né? Mas, Uhum. mas deram certo com alguns, e aí as pessoas leram, falaram que iriam passar, e foi isso, assim, foi bem interessante. Para poder, uma experiência, tipo assim, você pega e não espera que alguém vai encontrar, você quer que a pessoa encontre, né? Mas quando alguém encontra, você fala, nossa, que da hora, né? Tipo, e aí E, co- né? e como foi esse retorno aí do pessoal? Eles ligou para você, ligaram para você depois de ler o livro todo ou não pegou e vou ler o livro? Tiveram os dois casos. Tiveram um que disse que já estava lendo e que iria, assim, continuar, porque o que eu fiz? Eu não só deixei o livro, né? Eu deixei uma mensagem dentro, Uhum. coloquei o que era para ser feito, que era para ler o livro e esquecer em outro lugar para outra pessoa. E aí teve um cara que ele pegou e falou: eu achei seu livro, pode deixar que eu vou ler e vou passar para outras pessoas, tal. E teve uma moça que falou que já estava lendo, sabe? Ela falou que já estava lendo e também ia fazer a mesma coisa. Então, é isso, Passando tipo, uma corrente, né? não é muito certo, sabe? Eu fiz e foi. E Uhum. aí eu quero fazer mais para a região aqui, mas eu ainda estou pensando bem. É porque, assim, para a região aqui, eu penso mais em já trabalhar a questão de, eu sou daqui de Botucatu, eu escrevo, que eu acho que é mais. Tanto que eu fiz uma live esses dias com duas escolas, com o Mário Pereira, e o Elza Faca, né?
Meu, eu nunca, tipo assim, eu fiquei muito. Nossa, eu tô falando muito, tipo assim, né? Tem que parar com isso. Eu, eu fiz a live com eles, eu não esperava que fosse tanta gente assistir. E aí eu vendi, né, na semana da live, foi essa semana, inclusive. E, tipo, umas 10 pessoas me chamaram querendo comprar o livro, sabe? Legal. Mano, que da hora, sabe assim? E aí eu falei, é um caminho muito bom, assim, tipo, me divulgar mais aqui na região, para fortalecer aqui as pessoas saberem que o trabalho que eu faço, e me acompanhando. E aí pegaram o meu livro, começaram a divulgar, tal. Teve o trabalho Mas, da família também, né? Porque eu tenho família em vários lugares. Aí eles foram comprando em outros lugares também, para poder falar, ah, meu primo que escreveu, lá de São Paulo, sabe assim? Você. aham. Então ajudou bastante também. Pô, é daí que surgiu a ideia da oficina literária? A oficina literária veio nessa, porque eu pensei assim, meu, não adianta eu só querer vender, vender, acho que é legal fazer alguma coisa que eu possa me aproximar mais da comunidade e tal, mas que estimule também outros jovens, porque quando eu escrevi eu estava na escola, né? Na adolescência. Sim. E aí já Que é uma ficou. coisa que a gente não. A, a gente não é estimulado a ler, né? Pelo menos quando eu me lembro, quando eu estava na escola, ali na quinta, sexta, oitava série, que seja, você não era estimulado a ler. Só falava, né, era tipo assim, você quer aprender, fica quieto aí, escuta se não quer sair da sala, mas não Uhum, tem aquele estímulo de tipo assim, não, olha, isso aqui é legal, né? Você vivenciar, você pegar um livro e entender, compreender, vivenciar esse livro. Não existe isso. Eu uhum, acho que é essa a proposta que você traz, né? Tipo, olha o que que esse livro pode agregar para você, né? uhum. Até porque quando a gente está na escola também, muitas vezes são aqueles, pelo menos quando eu estudava, era livros, sei lá, livros obrigatórios, aí, sei lá, Dom Uhum. Casmurro, Macunaíma, é, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que você, tipo, você lê, mas você lê forçado, e às vezes você nem lê, você nem tá entendendo o que está acontecendo naquele livro, sabe? Você não entende, porque os autores escreviam de uma forma muito difícil, então você pega um adolescente de 15 anos, tá falando voz, não sei o que, voz em C, não sei o que lá, e aí ele não vai se interessar, não é a realidade dele. Que ele, Exato. ninguém que ele conhece fala daquele jeito. Acho que livros assim você lê depois, quando você vai fazer um vestibular ou quando você já é maior, tal. Mas é isso, colocar uns livros mais leves, também com alguma mensagem, para eles serem estimulados a ler. E E é isso que você traz na oficina? Como que é a oficina? a oficina é como escrever e publicar um livro. Uhum. Então, é bem síntese, porque assim, a ideia era ser presencial, mas por causa da pandemia não rolou. Tanto que eu sei que por escola, cerca de 20 alunos participaram, tipo, o Mário foram mais ou menos 20 alunos, e outra também, 20 alunos. Mas não, o retorno assim de produção mesmo foi bem baixo. Porque o que acontece? É muito diferente eu chegar lá, porque não assim falando só para, não, tá se achando, não, mas é verdade. O professor deles sempre está lá, eles estão acostumados com a cara do professor, o jeito do professor. Aí pega, liga a câmera, o professor lá falando, eles estão tipo de saco cheio, não quer nem saber. Aí o professor pega e fala, assistam, vai rolar alguma coisa, uma oficina tal, vamos assistir. Aí beleza, eles assistam porque, beleza, vamos assistir. Eu já recebi texto de alunos, inclusive eu já vou montar o material, mas, meu, se ela me disse que foram 20 alunos e, tipo, 7 me mandaram texto, sabe? Então a aderência foi legal, 7 alunos atingidos, mas poderia ter sido mais pessoas. Enfim, a oficina, ela fala como escrever livro, publicar. Aí eu falo sobre gênero literário, é, técnicas mesmo, quais são os processos, como fazer uma capa. Então, todos os processinhos mesmo. E era para ser presencialmente. Aí não rolou, eu tive que gravar um vídeo para publicar no YouTube. E aí eu divulguei o link para as escolas.
Aí as escolas ficaram responsáveis por passar para os alunos. E aí foi assim que aconteceu. Aí, para ajudar um pouco mais, essa semana eu fiz uma live com esses coordenadores, e aí eles chamaram os alunos, os professores para assistir, e a gente falou sobre a oficina, sobre a minha história no Elza Faca, na cidade, escrevendo. Foi bem motivacional mesmo, essas lives. Aí acabou que a oficina foi bem positiva porque teve a entrega desses livros na escola, né? Os alunos receberam, foi bem legal as fotos que eu recebi depois também dos alunos. O mais legal, Rafa, também foi teve uns que não me mandaram texto, mas eles pelo menos tipo publicaram ou falaram que estavam lendo, sabe? Assim, eu achei muito legal, espontâneo mesmo, assim. E, Uhum. e me marcaram, eu achei bem legal. Minha questão agora está sendo conseguir organizar um material final, porque eu tenho que fazer um relatório de prestação de contas, e aí eu tenho que terminar de utilizar a verba para fazer a compra desses livros, que vão ser tipo coletânea com os livros desses alunos. E aí Uhum. eu estou cobrando muito as escolas para eles me ajudarem nessa questão do contato com os alunos, né? De poder conversar e tal, para poder ter um pouco mais de texto, tá? De textos para montar, assim. Que a ideia é fazer essa Você, coletânea. você acha que a pandemia, você acha que a pandemia ou o modelo de educação não tem não faz não ter uma adesão maior dos alunos participando? O que você acha que mais dificulta aí? As duas coisas, mas o que eu acho? Para mim, é nitidamente a diferença entre a escola Mário e o Elza Faca. Eu, como já estudei no Elza Faca, eu sei mais ou menos como funciona, você também. E eu sinto que lá os alunos, tipo assim, eles Vão. estão livres, assim, tipo, não estão livres e aí não tem nenhum professor que vai lá e fica tipo, vamos lá, pessoal, vamos fazer. Não teve isso, assim, por parte. Mas no Mário já teve, a professora estimulou os alunos, eles montaram as redações. Hum, Ela me mandou foto dela mostrando o vídeo para eles, sabe? Então teve essa diferença. tem um engajamento, né? Professora lá em cima falando, vamos participar, que o projeto é legal e não sei o que, tal, tal, tal. Porque independente de pandemia, eu acho que caberia sim à escola, que já que se interessou em fazer, em aplicar, meu, como é que os alunos podem ser atingidos? Mesmo que falasse assim, não, você tem que fazer isso, 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 eu faria, sabe? Mas acabou que fui, apresentei, eles gostaram, mas ficou meio que no ar. E aí eu tenho que ficar cobrando toda hora, sabe? Em cima, para poder fazer acontecer, senão não vai. Realmente. Eu lembro de estudar lá e na minha época já era meio jogado, né? Uhum, Eu lembro de ter eventos uma vez do ano, que a escola inteira faziam equipes, né? De várias cores, de dança, música, mas só também, né? uhum, Não tinha oficinas literárias, que eu acho que o brasileiro já não lê, né? Na escola que seria o lugar para você entender, ler, aprender a ler, uhum, não existe, né? Eu acho que é um ponto. Eu particularmente acho que tudo isso é ruim, além da pandemia também, né? Você, sei lá, eu acho que na aula você pode desligar a câmera e ficar fora uhum. da sala de aula e na real você está apenas você mesmo, não o É, professor, né? é isso mesmo. Mas, enfim. Mas você pretende manter esse projeto aí por É, mais tempo? eu sim, mas assim, o que eu tô querendo agora nesse momento é conseguir fazer essa prestação de contas mesmo. Então eu tô Uhum. focado em tipo conseguir as redações dos alunos, e tal, para eu poder montar o relatório que tipo já está pronto, mas falta essa parte final. Uhum. É o detalhe que é muito importante. E continuar assim, porque eu já fiz uma versão dela que é para o público geral. E aí eu quero trabalhar em cima dela e também tentar entrar em outras escolas, sabe? Trabalhar. Legal. Acho muito legal esse. Na hora que eu vi que você estava fazendo uma oficina literária, eu acho muito legal
a ideia, o projeto. É tudo todo, de verdade. Eu sou meio fã aí dos projetos que você faz. Eu acho que são projetos bem legais, projetos que pessoas podem se envolver muito bem Hum, e sair com boas histórias ali, sabe? Acho que é sim. bem legal. Aí, Ti, estamos chegando ao fim do nosso programinha. Uhum. E aí a gente tem duas perguntas para a gente finalizar. A primeira delas é, se você pudesse voltar no tempo, encontrar alguém aí no passado e poder dizer alguma coisa para ela, o que você faria e com quem você se encontraria? Uhum. Eu não tive muito tempo assim para pensar nisso, mas me veio uma lembrança agora, então acho que pode ser isso. Eu voltaria no passado e falaria para um menino que quando eu estava saindo da escola, eu não sei nem o motivo que foi, mas ele, tipo assim, eu estava andando e aí ele num grupinho me deu uma rasteira assim no meio da rua e me derrubou de boca no chão, assim, eu caí de cara no chão. E aí eu voltaria nesse momento e não teria levantado igual eu levantei, tipo, sem olhar para trás e andado. Eu teria voltado e falado assim: você vai se arrepender disso que você está fazendo, porque enquanto você está tentando provar alguma coisa para qualquer pessoa ou provar que você é melhor do que eu posso provar para você que eu sou melhor que você, mas por outros motivos. Acho que seria algo que eu diria mesmo, bem assim, vingativo. Não, não, louco. Sério isso? Aconteceu isso com você? Sim, aconteceu. Foi bem ali em frente à estação de trem, na escola do Rosa Faca Nova, né? A gente Aham. descendo a rua e teve algum problema na escola, assim, dele, que assim, sempre implicavam comigo, né, por alguma coisa. Porque eu sempre estava com as meninas, sempre gostei de dançar, de tal. E aí, alguns momentos eu ficava quieto, mas quando eu respondia, eles achavam que podia fazer qualquer coisa, né? E aí Uhum. teve esse dia específico foi quando isso aconteceu, assim, que eu estava distraído, assim, estava muito voltando para casa, aí ele passou o pé assim na minha perna e aí eu caí no chão. E aí eu voltaria para dizer algumas coisas para ele, tipo, sei lá, você vai se arrepender porque num futuro muito distante eu vou ter conquistado muitas coisas e você talvez vá me admirar também. Porque hoje eu sei que hoje ele se tornou uma pessoa que assim, eu diria que para quem se achava tanto, se tornou uma pessoa que não fez por merecer, sabe? Pai, foi pai cedo, se envolveu com droga e tá preso, sabe? E tipo, Uhum. eu acho que quando você quer. Acho que quando você é jovem também você é meio bobão, meio tonto, né? Talvez ele já tenha até. Nem se lembre, mas tem coisas que marcam, né? Não, talvez ele não, mas quem sofre fica, né, cara? Sim. Eu sei do que você tá falando, porque eu, eu sofri algumas coisas assim na escola também. Tipo, pra quem faz, cara, tipo, acho que eles nem sabem o que eles estão fazendo, na verdade, né? Uhum. Se você para, e aí eu acho que é bem a linha que você falou, sabe? Tipo, quem faz só olha hoje, bem que você entende porque não foi pra frente, né? Sim, sim. Mas quem recebe esse tipo de agressão, não, qualquer tipo de agressão, fica marcado. Mas que a gente Uhum. passa ano, a gente fala que não, beleza, vai passar, marca, né? É, é complicado. Muito ruim ter acontecido isso com você, de verdade. Sim. E de um, nosso vídeo, vamos dizer que nosso vídeo será eterno aí, né? Em algum momento alguém no futuro vai olhar esse Uhum. vídeo e vai falar que o Thiago Mandiná previu algo.
que você prevê para o futuro? Prevejo. Bom, Tiago do futuro, eu prevejo que você terá um ou dois livros best-sellers, mas assim, conhecidos em todo o Brasil mesmo, quem sabe no mundo. Inclusive, estou fazendo uma versão em inglês desse livro e Da hora. uma versão audiobook também para deficientes visuais. Enfim. E você vai ser best-seller nesse ou em outros livros. Você vai você vai participar de diversos programas de TV falando sobre o seu livro, seu trabalho, sua história. E vários meninos pretinhos por aí que às vezes não acreditam em si mesmos vão se inspirar em você. Mesmo que demore, mas eles vão lembrar, vão saber quem é você. E Legal, bom mesmo. eu vou dar entrevista para a Fátima Bernardes também. Então, Fátima. Você vai ver, Bom galera. mesmo. Que bom. Chi, brigadão pelo bate-papo, por contar um pouco da sua história, dos seus projetos. Uhum. Novamente, fico muito feliz em poder compartilhar agora, dentro do meu projeto, os seus projetos, que eu admiro de verdade. Brigadão, tá? Ah, Rafa, você mora no meu coração. Eu acho que se tem uma coisa boa que a empresa que a gente trabalhou nos ofereceu foi a gente se conhecer, conhecer outras pessoas também, né? Que tem uma galera muito boa Sim. trabalhando. Acho que foi uma escola que eu vou levar para a vida toda. Espero que acabe logo esse momento de pandemia para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Conversar, trocar uma ideia. Dizer que muita coisa que eu estou aprendendo hoje, porque a gente está sempre aprendendo, né? Muita coisa que eu estou aprendendo hoje nessa nova fase, assim, eu estou me lembrando de como você foi comigo e a paciência que você teve para me ensinar e para corrigir, para conversar. E eu que agora eu sou líder agora, Rafa, desculpa. Aí eu me lembro. Não, brincadeiras à parte, é verdade, Rafa, porque muita coisa assim. E o pessoal lá é muito perdidão, sabe? No sentido de não tem um planejamento assim. Então acho que a estrutura de agência forma muito bem a gente nesse sentido. Mas nada, não adianta nada se tiver uma liderança assim como a sua foi para mim e é o que eu tô levando para frente. Então, fique sabendo que você plantou uma semente aí muito boa, assim como você faz com outras pessoas, e às vezes você não percebe. Mas é isso. Durma com essa. Obrigado. Não vou dormir essa noite. É com quem? Eu acho que você falou de aprender e o modo de gestão que eu fiz foi porque eu tive bons gestores também, sabe? Tipo, passei por lugares que, tipo, com gestores ruins, Uhum. muito ruins mesmo, daquelas de fazer você desistir do negócio. Mas passei também por pessoas que te ensinam, cara. Acho que o monge, que é o líder, né? É uma pessoa que te Uhum. ensina, que te ajuda, que faz. E aí, assim, eu lembro, tipo, cara, a melhor líder que eu tive, assim, gestora, de verdade, tipo, era uma empresa de telemarketing, que é chato pra caramba tá lá trabalhar com telemarketing. Mas eram duas gestoras espetaculares, assim, que era a gerente e a gerente e a coordenadora. Elas eram muito legais, muito de, tipo, meu, ó, te colocar, de te fazer com você, fazer acontecer, te ensinar o caminho, é, tipo, tipo, conversar mesmo, falar assim, meu, você não tá bem? Tudo bem, né? Uhum. A gente entende, né? Você não é uma máquina, você não é um robô, você é uma pessoa, você tem dias ruins, você tem dias bons. E aí, essa referência de gestão foi a que eu. Foi não, né? É a que eu levo, sabe? De, tipo, cara, a gente não precisa passar por cima de ninguém, pelo contrário, a gente precisa ajudar.
A gente Uhum. precisa se ajudar e a gente aprende com todo mundo, sabe? Eu acho que, eu falando, né? Ah, elas foram muito importantes, assim, para mim, assim, de verdade. Eu levo elas com muito carinho. Faz muito tempo que eu não tenho contato com elas. Só tenho uma delas no Facebook lá, mas faz muito tempo que a gente não conversa. Mas elas são as referências, assim, que eu trouxe, que eu levei para a agência de quando eu passei, sabe? Que se você falou o que você falou, então fico feliz porque eu aprendi certo, com as Legal. pessoas certas, sabe? De Tá bom, verdade, fico então se feliz. o que eu falei, eu vou agradecer ela. É verdade. É, bem isso. Vou marcá-las no vídeo. Mas, tipo, brigadão de novo pela Valeu, Rafa. participação. Valeu, agradeço. Vamos continuar se falando aí.